O senhor vem para uma região onde nós tínhamos aqui um delegado, Dr. Glauber Fontes, um homem que desempenhou um trabalho aqui fantástico. Eu, particularmente, por ser da imprensa, né, eu posso relatar o trabalho do Dr. Glauber, porque acompanhei de perto em vários casos. Um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que deixa saudades, e tenho certeza que a cidade de Campina Grande, onde o tem agora como superintendente da Polícia Civil, ganhou demais. Como também tenho certeza que Cajazeiras, aliás, Cajazeiras nesse ponto, nós não temos o que reclamar. Todos os homens que vieram para cá assumir esse cargo, homens e mulheres, né? Eu me lembro ainda da época da doutora Patrícia Forni, também que eu quero mandar um abraço aqui para ela, que também foi delegada seccional aqui de Cajazeiras, né? Então todos que passaram aqui, graças a Deus, nós temos assim, a satisfação de dizer assim, missão cumprida por todos, tá? Como é para o senhor chegar exatamente em uma cidade onde o senhor já deve ter ouvido falar também, que encontra um trabalho tão bem feito por um colega, né? O senhor vem com essa missão realmente de dar continuidade e quem sabe até poder fazer mais do que o que ele fez. Como é para o senhor isso? Veja bem, primeiro é realmente uma responsabilidade. Gerenciar uma delegacia seccional de Polícia Civil é uma grande responsabilidade. Porque uma delegacia seccional, como por exemplo a de Cajazeiras, ela compreende 13 municípios, 13 a 15 municípios, como a delegacia seccional de Souza também 15 municípios, então as seccionais em média tem 15 municípios que a gente coordena essas delegacias e logicamente a gente tem um corpo de servidores, nós temos um grupo de delegados, de escrivães e agentes de investigações. E você tem que gerenciar essa parte de recursos humanos, a parte administrativa e bem como também a chamada parte operacional, que é a chamada coordenação das operações policiais e de prisões e etc. Então, substituir o Dr. Glauber Fontes, para mim, realmente é uma responsabilidade, é uma honra e uma responsabilidade, porque o Dr. Glauber desenvolveu, como você diz, um trabalho muito bem feito, tanto que foi convidado para ser superintendente de Campina Grande. Então, se ele foi convidado para ser superintendente de Campina Grande, é porque realmente ele tem competência para assumir a função e porque também desempenhou com competência os cargos e as missões que lhe foram atribuídas, como delegado seccional que ele é já há bastante tempo. Eu estou como seccional há 3, 4 anos, ele já está mais tempo do que eu como delegado seccional, bem 8 anos já como delegado seccional. Então, se ele permaneceu esse tempo todo como delegado seccional e agora foi convidado para ser superintendente, é porque realmente ele tem a competência e deixou uma delegacia seccional, vamos dizer assim, encontrei a delegacia seccional bem arrumada, bem estruturada, e só me resta, obviamente, dar continuidade. E, obviamente, quando a gente chega, e onde ele vai chegar lá também, e como eu estou chegando aqui, a gente vai aplicar, obviamente, a característica que cada um tem. Né? Quer dizer, eu tenho o meu estilo, ele tem o estilo dele. São estilos diferentes, mas não quer dizer que um estilo é melhor do que o outro. Pode ser estilo que se complementam. Por isso que há esse rodízio, essas mudanças de vez em quando no serviço público e na Polícia Civil. Porque você passa 2 anos num ambiente, você tem que mudar depois para você poder pegar novas experiências, criar aprendizado, conhecer o estado, conhecer a geografia e acumular experiências. E você leva a experiência de uma região para outra. Então, eu estou vindo de Queimadas, que é uma região bastante complicada, divisa com Pernambuco. Lá foi um aprendizado muito importante. Então, já vim para Cajazeiras trazendo esse aprendizado para, de alguma forma, adaptar aqui na seccional de Cajazeiras. Então, são tarefas e atribuições importantes de cada um, e cada um traz a sua contribuição e o seu acúmulo de experiência para atuar na área de segurança pública, que não é fácil. Trabalhar na área de segurança pública requer muita responsabilidade, seriedade e responsabilidade, obviamente, e treinamento. E treinamento a gente recebeu para executar com, vamos dizer assim, com garantia as nossas atribuições. Doutor Ilamilton, quais os desafios que o senhor espera encontrar, né, aqui na região de Cajazeiras? O senhor já deve ter feito assim um apanhado, né? Quais os desafios? O que é que o senhor espera realmente encontrar por aqui?
Veja bem, em cada região que a gente chega do Estado, eu acho que do Brasil hoje em dia, né, a gente sempre encontra algumas dificuldades que são óbvias, né, que a imprensa está mostrando, a mídia está mostrando, no que diz respeito à violência. Apesar do investimento feito já pelos governos, pelo governo da Paraíba, pelo governador, pelas ações que a Polícia Civil tem feito, a Polícia Militar também, nós temos realizado inúmeras operações policiais, prendido realmente muita gente, reduzido o número de homicídios, nós temos ganhado a cada ano em termos de redução de homicídio no estado da Paraíba, mas mesmo assim a gente sempre encontra, obviamente, alguma dificuldade, a gente encontra focos, vamos dizer assim, focos em algumas regiões, em algumas cidades, de alguns tipos de crime. Por exemplo, a gente pode encontrar mais da divisa, problemas com roubo de veículos, roubo de cargas, em alguma outra localidade, roubo de gado, que está mais comum em determinada região aqui de Cajazeiras. A gente tem um problema com tráfico de drogas, homicídio, apesar de muito reduzido aqui na região, mas também sempre uma preocupação com a vida humana, seja de quem for, a vida humana ela tem que ser preservada, e a nossa preocupação principal sempre é a redução de homicídios. O primeiro foco nosso é a redução de homicídios, por, logicamente, se tratar do bem maior do ser humano, que é a vida. Então, a função principal nossa é sempre preservar a vida. A nossa segunda preocupação, obviamente, é o tráfico de drogas, porque aliado ao tráfico de drogas, vem os demais problemas, inclusive o próprio homicídio. Então, muitos dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. E também, a grande maioria dos crimes de roubos e furtos também tem ligações diretas ou indiretas com o tráfico de droga. Porque muitos desses pequenos delitos relacionados a roubos e furtos é de viciados para comprar droga. Então, a droga, ela é, vamos dizer assim, o centro de produção ou de ramificação de outros crimes, tais como os homicídios e roubo e furto. Então, a preocupação é sempre essa, quer dizer, a gente espera sempre, logicamente, trabalhar nesse sentido, porque não tem região totalmente tranquila, uma seccional, uma delegacia, ou uma cidade que não tenha problemas, obviamente. Todas têm problemas, né? Tanto é que nós estamos aqui para justamente coordenar e tentar diminuir esses problemas, esses tipos de crimes. Então, homicídio, tráfico de drogas, roubos e furtos, e também, que é uma preocupação nossa, a violência contra a mulher, são esses os nossos principais focos. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o senhor aqui conosco hoje, a sua opinião está muito abalizada, inclusive, né, porque o senhor faz parte realmente, o senhor está à frente aí na delegacia seccional. Muito se fala no nosso país, muito se comenta com relação ao armamento, né? Muita gente favorável que a população se arme, né? Alguns são contrários, não se deve armar a população, se deve realmente estruturar melhor a polícia. A polícia realmente tem um aparato à altura para enfrentar o crime. Porque, por incrível que pareça, isso aí não é de hoje, isso aí já vem de muitos e muitos tempos atrás. Quando se fala em crime organizado, é porque o crime é organizado. Né? Por incrível que pareça, o crime, e muitas vezes nós podemos dizer que o crime parece ser mais organizado do que o próprio Estado. Tá certo? Então, qual a visão do senhor em relação a isso, essa questão do armamento ou desarmamento? Na sua opinião, realmente, a população deve se armar ou não, tá? O que seria melhor, o que seria pior, na sua opinião? Inicialmente, dizer que realmente o crime organizado, ele trabalha com certa organização. Isso é óbvio, a gente sabe disso. Mas o Estado também é organizado, a polícia também é organizada, as polícias são organizadas. A diferença é que, obviamente, que o crime e o criminoso, como ele trabalha fora da lei, dá essa impressão óbvia que ele age mais rápido, que acontece mais rápido. E o Estado ou a polícia demora mais para combater, porque isso é verdade, porque nós trabalhamos, obviamente, dentro da legalidade. Então nós temos que seguir passos legais, seguir o que determina a lei para determinadas ações. Então, às vezes, isso demora. Por exemplo, quando a polícia não consegue prender um determinado autor do crime em flagrante, isso tem que partir para investigação, aí isso vai demorar, pode demorar um pouco, você vai investigar para saber se realmente aquela pessoa é autor do crime. Já que ele não está mais em flagrante,
o delegado tem que representar, por exemplo, por um pedido de prisão preventiva, por um mandado de busca, e aí vem aquela demora natural do Poder Judiciário, que às vezes demora mais do que a ação policial. Muitas vezes a gente impetra, representa por mandado de prisão preventiva, por mandado de buscas, e o Judiciário às vezes demora 6 meses. Quando isso é deferido, aquelas buscas praticamente já não tem mais sentido, nem mais efeito, porque o crime ele é dinâmico, como você mesmo disse, ele é dinâmico. Então, se eu represento pela realização de buscas em determinadas bocas de fumo, por exemplo, que, na minha opinião, o Poder Judiciário deveria ter agilidade no deferimento desses pedidos, ele demora 2, 3 meses, quando isso sai para a polícia cumprir, já é praticamente perdido, já não faz mais, não tem mais um certo sentido, porque aquela boca de fumo, às vezes, ela se movimenta. Hoje em dia, eles estão assim espertos nesse sentido. Eles não permanecem muito tempo em determinado local vendendo droga. Geralmente, eles mudam de local, alugam casas, residências, para esse tipo de comercialização. Então, acaba acontecendo isso. Então, só concluindo, então dizer que há o crime organizado, mas o Estado também é organizado. Muitas vezes a demora acontece, não por conta da desorganização do Estado, mas sim pela demora na questão de seguir os procedimentos legais. Aí, para seguir procedimento legal, realmente demora. Infelizmente, não tem como ser tão ágil quanto o crime que ainda age fora da lei. No que diz respeito à questão da legalização das armas, é um tema muito polêmico no Brasil, né? Agora, pessoalmente, eu vou emitir uma opinião pessoal, uma opinião minha, não é uma opinião da Polícia Civil, não é uma opinião do Estado, obviamente, é uma opinião pessoal minha. Eu diria que a preocupação da população, de parte da população, em dizer que seria melhor se armar, é mais por conta dos crimes contra o patrimônio. O grande discurso é isso. Não, se eu tivesse uma arma em casa, eu teria como evitar, por exemplo, um roubo ou um assalto. A gente teria que ver estudos e estatísticas para poder pensar melhor a respeito do assunto. Por exemplo, quantas pessoas que têm armas em casa conseguem evitar um assalto ou um furto? Quantas pessoas têm armas em casa, por exemplo, que foram assaltadas e, inclusive, a própria arma que ele tinha em casa foi roubada, foi furtada? Isso acontece muito. O que tem acontecido na prática é que pessoas que têm armas em casa, na verdade, estão alimentando a criminalidade. Porque o criminoso chega, rouba a residência e rouba a arma que está em casa. Então, são raríssimos casos, pode acontecer, e acontece, obviamente, de alguém que está armado e tenha condições de se defender. Acontece, a gente vê vídeos, vê, né, filmagens, etc. Mas a gente tem que sopesar. Qual o bem melhor? É a vida ou o patrimônio? O índice de homicídios poderia aumentar se todo mundo estivesse armado? Você imagina a população armada no trânsito. Um trânsito estressante. A gente vê certas situações de violência no trânsito. Você imagina toda a população armada, como é que seria? Então, é um tema polêmico que, para a gente tomar uma decisão nesse sentido, a gente não tem que ir pela emoção. A gente tem que ter estudos, estatísticas, inclusive de outros países, para a gente poder decidir. Compara-se muito com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é outra cultura, é outra história, é outro tipo de comportamento da população, diferente da nossa. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem certas cidades, certas regiões que o delegado de polícia é eleito pelo povo. Você tem cidades e distritos que o promotor de justiça é eleito pelo povo. Aí eu pergunto, essa mesma cultura, essa mesma tradição daria certo no Brasil? Você imagina delegados de polícia eleitos pelo povo, ou promotores de justiça eleitos pelo povo. Quem seriam os promotores eleitos? Quem seriam os delegados eleitos no Brasil para comandar determinadas cidades se o povo elegesse? Se não fosse através de concurso, como é no Brasil hoje. Que na minha opinião, o concurso ele é mais democrático. Você até está falando bem, alguém vai discordar. É mais democrático do que uma eleição. Porque num concurso público, todo mundo concorre em igualdade de condições, filho de pobre e filho de rico. E eleição não. Eleição ela já começa um critério de seleção, de funil, nas próprias convenções partidárias, que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem direito. O povo tem direito ao voto depois que o candidato está aprovado. Mas a escolha do candidato, se a gente analisar nos municípios do Brasil todinho, a maioria dos candidatos são candidatos já tradicionais, de elite, de tradição política, de família, de ADB. Rarissimamente alguém debaixo da pirâmide consegue ascender politicamente. Acontece, mas é muito raro. Então eu acho que o concurso público ele é muito mais democrático do que uma eleição, porque todo mundo concorre, milhares de pessoas em igualdade de condições. Então, no caso do desarmamento, eu acho que era melhor um plebiscito, mas antes disso, se tomasse decisões com base em estudos técnicos, promovidos por universidades, com base
em cultura de outros países, né? Porque se a gente fizer isso no Brasil assim, pela emoção, como muitas vezes é feito no Brasil, as coisas são feitas pela emoção, pode dar errado, né?